A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Boa noite, senhoras e senhores, telespectadores da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal desta terça-feira para falarmos a respeito de política, do dia a dia e daquilo que está acontecendo na nossa cidade de Ponta Grossa, no estado, e aquilo que é relevante para o seu conhecimento. Eu me deparei essa semana que passou com aquele projeto de lei de abuso da autoridade. Então está tendo muita polêmica em cima do assunto e, coincidentemente, eu estava desenvolvendo um trabalho e na pesquisa que eu fazia para esse trabalho, né, havia um aprofundamento na questão de prerrogativas ou privilégios. Né? Então eu fui lá estudar na história grega, né? E antes mesmo da história grega, romana, e depois estudo um pouco dos hebreus, lá atrás, mesmo lá atrás, antes, já existia a prerrogativa de função e aquilo que muitos achavam que era privilégio. E existe uma confusão muito grande. E são palavras com um significado um pouco diferente. E alguns autores até confundem, e prerrogativa não é feio, digamos assim, mas privilégio o é, pelo menos no olhar das pessoas, né? Privilégio é a vantagem de um ou de alguns em detrimento de todos. Ao passo que a prerrogativa é uma proteção, digamos assim, para o exercício de determinada função. Então, prerrogativa tem o advogado, prerrogativa tem o juiz, prerrogativa tem o Ministério Público, enfim. Eu estou citando aqui principalmente aqueles ligados ao judiciário. Mas, analisando historicamente as prerrogativas ou privilégios, como queiram alguns, e que está um pensamento errado, volto a repetir, são diferentes os dois termos, né? Se for lá no dicionário, mesmo no Google, você vai ver que tem uma pequena diferença entre eles. Um criado lá atrás, como eu falei, antes até da cultura grega, e quando a gente fala da cultura grega, nós estamos falando lá de 509, da época de Clístenes, ou até um pouquinho para trás, né? Mais para trás um pouco, em 594, digamos assim, que foi a época de Solon, que era o legislador da Grécia. E mesmo nesses dois, nesse percurso da cultura grega, de 500 a 350, mais ou menos, antes de Cristo, haviam as prerrogativas, todas elas, como ferramenta de proteção para o judicante, né, no caso, para o magistrado, para que ele pudesse julgar, para que ele pudesse, e fala-se lá em prerrogativa, e às vezes o autor, não sei se por tradição, fala em privilégio, mas a gente encontra isso com grande facilidade no livro do Aristóteles, no Organon, que em livros ele conta a organização e a constituição
romana não, desculpe, grega, e é num período posterior a Platão. Inclusive ele faz críticas a Platão e alguns trechos a Platão e a Sócrates, mas eles convergem no pensamento de que há necessidade de prerrogativas àquele que exerce a função jurídica. Eu estou falando da Grécia Antiga. E por que eu falo da Grécia Antiga? Começo da Grécia Antiga porque a Grécia Antiga é o berço da civilização ocidental. Ali que começa a se formar. Daí vem os romanos, né? Daí se mistura com a cultura judaico-cristã na época de Cristo, né? E encontramos sempre a prerrogativa. O que nós estamos vendo? Por que eu estou falando nisso? Porque, coincidentemente, eu estudando isso, houve a lei do abuso da autoridade. Muita reclamação e muita crítica. Eu acho, opinião minha, né? Eu sempre digo que você não tem que ir pelo que eu falo, até porque, né, é uma opinião, né? O presidente falhou. Está criticando de novo o presidente. Não, acho que falhou. O presidente tem poder. Ele não pode interferir no legislativo, em tese, mas interfere. Nós vimos a reforma da Previdência. O presidente foi lá e interviu na reforma da Previdência, né? E obviamente, eu não vou usar o termo aliciar, mas vou usar o termo convenceram os deputados a votar favoravelmente a reforma da Previdência. Não vou nem entrar no mérito se era bom ou é ruim, porque eu já falei bastante da reforma da Previdência, eu sou diametralmente oposto à reforma da Previdência, da forma como foi feita. Nós tínhamos que mexer na questão, no fator de idade, né? E não da forma como foi mexida na Constituição. Né? A gente sabe que a pirâmide se inverteu, né, da faixa etária, mas não se justificava esse tipo de reforma, até porque ela retira dinheiro, na minha opinião, na minha modesta opinião, tira o meio circulante da mão de quem gasta efetivamente e transfere para grandes bancos e grandes corporações. Há que diga, mas a segurança jurídica. Segurança jurídica é para todo mundo. É inclusive para aquele trabalhador que contribuiu todas as vezes, empregado e empregador ao longo do tempo, em cima de um contrato previsto. Já mudaram, no meu caso, né? Já teve emenda 20 lá, que já mudou, já houve uma reforma previdenciária, né? No tempo do Fernando Henrique Cardoso, novamente uma reforma previdenciária, isso, né? E tirou-se direitos, efetivamente. Mas não vamos entrar nesse detalhe de reforma da Previdência. Eu só estou citando a reforma da Previdência para demonstrar que quando o Executivo tem interesse em que algo passe, ele põe a base para funcionar e passa como um rolo compressor e faz as modificações que tem que fazer. Essa relação executivo, judiciário, legislativo é uma no Brasil real e é outra em Brasília. Os parlamentares, os governantes estão distantes da gente e vivem num mundo completamente diferente do nosso aqui, né? Então, quando o presidente tem uma relação, eles têm uma relação política. E ali surge de tudo, né? Então, agora eu ouvi dizer que o presidente vai vetar a lei do abuso da autoridade. Na minha opinião, tem que ter uma lei de abuso da autoridade, sem dúvida nenhuma. Não essa que está aí. Essa é fruto do interesse dos parlamentares que estão com a pulga atrás da orelha e com a Polícia Federal ao seu encalço por ações ou de desvio de dinheiro público, ou peculato, ou corrupção ativa passiva, enfim, tem de tudo na Câmara Federal. E a ação que se teve foi uma ação de blindagem, né?
e não propriamente uma reforma com interesse estrutural de melhorar, né, digamos assim, o nosso arcabouço jurídico para funcionar melhor para a sociedade, que mora aqui no Brasil real. Mas, obviamente, que isso não acontece. O que valeu ali foi o interesse. E acho até, posso deduzir, até porque conheço um pouco de política dessas relações que acontecem atrás do biombo, e não vejo uma iniciativa do presidente com interesse de modificar esse estado de coisas. Somente o veto não adianta. Até porque o veto vai ser derrubado na Câmara Federal, com certeza. Estou cantando a bola, escrevo o que eu estou dizendo. Vão fazer rapidamente, não vai ter, e vão blindar a classe política. E durante esse período em que se falou tanto em campanha, do braço forte da lei, alcançar quem tinha de alcançar, todo aquele discurso legalista de prender o corrupto, parece que só queriam prender os corruptos de esquerda, né? E agora uma ação de blindagem, digamos assim, não teve a chancela do presidente, mas teve a omissão, a meu ver. A omissão. Não quer mexer com isso. Pode blindar. E talvez possa ter feito parte de uma negociação, inclusive para passar a reforma da Previdência. Eu posso deduzir. Eu não estou afirmando que isso tenha acontecido, mas que pode ter acontecido. Porque quando não existe transparência, eu posso deduzir tudo. Tudo. E com base em quê? Com base em números. Se você vê o número de pessoas com processo na Justiça na Câmara Federal, me parece que são em torno de 250 a 300 deputados com problema com a lei. E daí nós voltamos lá para trás, para as prerrogativas. E existe muita confusão a respeito disso. Existe muita confusão. Tanto é que fala assim, foro privilegiado, né? Em alguns casos talvez o seja, mas em alguns casos é prerrogativa necessária para atividade jurídica. E quando eu falo atividade jurídica, pode estar dizendo, mas deputado julga. Deputado federal julga, deputado estadual julga, né? Então, lá na Grécia, quando você pega as leis de Platão, que precedem Aristóteles, né, ele já falava na prerrogativa. Como um instrumento legal, como um instrumento propositivo para aquele que, ou por mandato eletivo, por 1 ano, porque a democracia na Grécia Antiga, pelos gregos cidadãos livres, ela não era democracia, era isonomia. O iso, né, o prefixo grego de igual, né, e dava o sentido de que todos eram iguais. Mas mesmo assim, na fala, eles diziam que eram diferentes. Os iguais são diferentes. E quando que eles são diferentes? No momento em que ele desenvolve uma atividade pública. Então ele diz lá, o Platão nas leis, né, que ele fala muito do reparador. Reparador, vamos tentar fazer uma analogia aqui. Quem era o reparador? O reparador, digamos que fosse um desembargador corregedor, né? Era o cidadão que, ou eleito por um notável conhecimento reconhecido pela população grega, porque naquele tempo demoliu-se os sistemas de governo e surge o novo, que é a democracia, né?
que é o povo governando, o povo como protagonista na escolha do caminho daquilo que é público, e o reparador, esse magistrado, tinha prerrogativas. Tinha até, quando você vai num outro livro, ele fala do privilégio, né? O Organon do Aristóteles, que vem mais tarde, fala do privilégio. Né? Agora, eu não sei se é um problema de tradução ou não, porque, né, obviamente, o tradutor, né, vai traduzir o vocábulo e talvez seja privilégio ou talvez não. Mas ele fala, no Organon, ele fala em privilégio. E que é necessário àquele que julga. E mais, ele vai mais longe um pouco. Ele diz lá que a importância que o reparador tem e o risco que ele corre. E ele fica por um período curto. Eles falam em anos, né, que é o período, que é o escrito por um ano, o relatório de um ano. Né? Então ele é eleito ou é escolhido por notório saber, e depois ele fica um ano como reparador, e ele tem prerrogativas, inclusive o foro por prerrogativa de função. Que é o quê? Ele não era julgado da mesma forma que os seus pares. Né? Que os seus pares não, que os seus em tese iguais, que seriam os cidadãos livres. Por quê? Porque ele exerce uma função pública e ele corre certos riscos nessa função pública. Né? Isso vai continuando ao longo do tempo e era um processo natural, que não tinha a crítica por parte dos cidadãos livres, dos homens livres, das cidades-estados, que são as polis, que são as cidades gregas, com relação a esse tipo de privilégio, né, para alguns, mas que na verdade eram prerrogativas para o cidadão que julgava. E digo mais, ele iam mais longe, né? No próprio livro, no Organon, ele fala das punições. E nas leis também. A moral era fundamental, né? A palavra empenhada. Então, se houvesse alguém que fugisse à responsabilidade no exercício do cargo de reparador, na fiscalização das sentenças dos magistrados e dos juízes, eles sofriam penas, e penas altíssimas. E caso essa pessoa que denunciasse não conseguisse provar, ela tinha penas altíssimas por, né, atacar a dignidade e a honra do reparador. E a gente vê lá no livro, inclusive pecuniária, tendo que pagar dinheiro para recompor a dignidade do reparar o reparador, né, a dignidade do reparador. Então a gente encontra a necessidade de muitas vezes proteger e não confundir, né, com o abuso da autoridade, mas com a necessidade que você tem, né, em alguns casos, e eu era contra o foro privilegiado. Hoje eu já estou repensando o meu posicionamento pelo aprofundamento na questão histórica somente do foro privilegiado ou foro por prerrogativa, aliás, foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado como usa a maioria aqui no país. Mas já estou começando a pensar diferente a respeito da prerrogativa e da necessidade que se tem de proteção de determinadas funções. E isso fica bem claro no livro de ambos, que muitas vezes Aristóteles, né, criticava Platão, porque é posterior a Platão ou Aristóteles. Ele fazia críticas a Sócrates e a Platão, mas convergiam na opinião de que havia necessidade de que isso acontecesse, que a prerrogativa fosse. Passa o tempo, vem a cultura romana, talvez influenciado até por grego, até porque
houve uma influência, e eu já disse isso no começo, por que começar a estudar a partir da cultura grega? Porque ela foi a base, né, do Ocidente aqui, fala cultura greco-romana, né, e vem o grego e passa para Roma, né, o poder do mundo de então. E Roma, talvez, como eu falei, influenciada pela cultura grega, mantém a prerrogativa dentro do seu sistema jurídico e, inclusive, inova nisso. Quando a gente vai olhar os livros, e aí eu consultei a República, de Marco Túlio Cícero, ele fala lá da necessidade das prerrogativas. Inclusive fala do equilíbrio. Existe uma preocupação dele com o equilíbrio das prerrogativas, que elas fossem equilibradas e que havia necessidade de que elas existissem. Pelo menos é o que ele diz no seu livro A República, né? Não sou eu que estou falando, é ele que está falando. E lá ele faz alguns comentários a respeito desse instrumento necessário para julgar. Então, existia, e havia uma mistura muito grande já dos gregos, porque, inclusive, numa das falas, eles dizem lá dos gregos que o grande legislador era Zeus, ou seja, a crença e obviamente, se misturava com o Estado. Havia uma mistura ali, né? Já com o grego, que era, né, avesso. Em Roma, a coisa começa a se aprofundar mais ainda. E quando você vê essa mistura de Estado, lá no livro A Cidade do Fustel de Colangelo, ele já fala que isso existia realmente. Que isso existia não só na cultura grega, era na cultura grega, na cultura romana, na cultura hindu, na cultura judaico-cristã, né? A prerrogativa, principalmente para os julgadores. Né? Está lá no seu livro, lá, um parágrafo onde ele, inclusive, mostra, né, que havia, né, uma mistura entre o sagrado e o direito. E Cícero confirma isso no seu livro, dizendo assim, que o homem do direito tem que conhecer a religião tanto quanto o religioso tem que conhecer o direito. E é uma demonstração clara e inequívoca da mistura que havia entre religião, né, e o Estado. Volto a repetir, já na cultura grega. E essa participação da igreja, se utilizando de prerrogativas também, obviamente, até porque mesmo na Grécia e mesmo em Roma havia, né, a participação dos religiosos com funções direcionadas a eles, né, para exercer prerrogativas. Em todas as culturas a gente encontra. Se você for lá na judaico-cristã, lá quando você pega quem julgou Cristo, né, foi o Sinédrio. Ah, mas não era Roma, lá não foi o Pilatos? Não, ali foi um acerto, uma conveniência, né, que foi havia necessidade da punição de Jesus, e o Sinédrio mandou para o Pilatos para terminar o serviço. Mas a condenação já havia pelo Sinédrio. E o que era o Sinédrio? Quando você vai na Bíblia, você tem diversas citações do Sinédrio, que era um conselho de anciões de então, composto de 70 membros, e que exerciam tudo. Eram legisladores, eram governantes, cuidavam da educação e cuidavam do judiciário.
Então, essas leis, normalmente, era fruto do poder de então, do rei de plantão, associado a religião, os religiosos de então, né? Que faziam, né? Faziam e desfaziam, faziam o que queriam e desfaziam, né? E isso perdurou por muito tempo. Ele foi perdurando ao longo do tempo, ele foi perdurando e foi, inclusive, ampliando, né? Ele foi se ampliando esse horizonte da participação do... Eu não vou usar o termo religião, da crença, né? Da mistura, porque não foi... Ou da religião, porque não foi uma religião tão somente. Os gregos ainda não tinham a religião católica, né? Era a crença em Zeus. Ele fala de Apolo, né, como governante. Aqui, quem governa em Creta, quem legisla em Creta era Zeus. E quem legisla em outro determinado local, em outra cidade-estado, era Apolo. Então, havia uma mistura muito grande e ela vai aumentando ao longo do tempo e contribuindo de alguma forma, daí sim, não só para o privilégio, não só para a prerrogativa, mas daí começa a engrossar o privilégio, né? Começa a engrossar o privilégio. Então podemos dizer que a religião teve, sim, em certo momento a prerrogativa foi positiva, necessária, proativa, e em alguns momentos o lado negativo, que era o privilégio. E que foi o que eu falei da preocupação fundamental de Marco Túlio Cícero, exposto lá no seu A República, quando ele fala da importância do equilíbrio das prerrogativas, né? Porque senão ia desgringolar. Sem as prerrogativas e sem o juiz, o magistrado, ter a possibilidade, o que acontece? Os poderosos vão ter mais força e o povo vai estar liberado para fazer o que quer. Então ele acredita que tinha que ter o controle social e que o Estado era responsável por isso e tinha que ser feito com proteção para aqueles que exerciam a função pública de então. Era uma sociedade estratificada, tem que entender que era uma outra realidade, nós estamos falando de um outro mundo da antiguidade, né? O que vai dar 2.500 anos para trás. E, como eu estava falando do Sinédrio, o Sinédrio era outro colegiado, né, que vem junto com os romanos, porque os romanos conquistaram a Palestina, mas os romanos eram muito inteligentes para governar. Eles deixavam que praticasse a religião, que o cara fizesse o que quisesse, até governasse ali o estado dele. Mas o romano que recebia imposto e que ficava ali, até para não causar muita turbulência, né, e poder governar com uma certa facilidade, com menos resistência, digamos assim, por parte do povo conquistado. Então, era a técnica deles de ocupação, né? Eles iam lá, tinha o governador, no caso, na época de Jesus, que era o Pilatos, mas tinha o Sinédrio e tinha a religião praticada à vontade do povo de então, justamente para evitar conflito com os conquistados. Até para que o governo romano arrecadasse mais e gastasse menos, porque guerra custa dinheiro. Então, esse era o posicionamento. Então, quando a gente vem do grego, né, como eu falei, olhando Platão, Aristóteles, analisando Clístenes e Solon lá atrás, passando para a Roma Antiga, né, vendo Marco Túlio Cícero, e essa, mais ou menos na mesma época, com o desenvolvimento da cultura judaico-cristã ali, com o Sinédrio, que eram os 70 juízes que julgavam e tinham prerrogativas, né, enquanto os julgadores confundiam essa figura, como eu falei, e a participação cada vez maior da religião no Estado, né? Então, ali a coisa começa
digamos assim, a mudar. Né? A partir, né, morre Jesus, né? Isso por conta do Sinédrio, e a grande modificação lá para trás acontece em 350 depois de Cristo, né? Marco 0, 350 anos depois, uma data importante que é Constantino, o imperador. Em 300 e pouco ele enfrenta, ele era do Romano do Oriente e tinha o Império Romano do Ocidente, eles se enfrentam na beira de um rio, ali na Itália, e ele, orientado por Deus, segundo ele, né, ele teve uma visão, o Constantino, e mandou, Deus que ele ia ganhar a guerra e que ele pintasse o símbolo de Cristo nos seus escudos, que isso ia proteger. Vamos fazer uma análise histórica. Nós estamos falando de 350 anos depois da morte de Cristo. Deus pode estar pensando, mas o que aconteceu nesse período? A religião católica cresceu. Só que ela cresceu, digamos assim, escondida, né? Escondida, porque teve uma perseguição muito grande dos imperadores romanos, né? E essa perseguição fez com que ela crescesse, mas crescesse nos bastidores. Então, há historiadores que dizem, né, que na Roma Antiga, né, nesse período de 350 anos, ela cresceu muito, e muita gente era cristão, mas não dizia que era. E essa religião cristã era muito dividida. Vários pensamentos, né? Então, um bispo pensava de uma forma, outro pensava de outra, outro pensava de outra. Correntes de pensamento católica. E que não convergiam. Né? Elas meio que, né, não falavam a mesma língua. Eu acredito, e aí é um palpite, não é história, é um palpite, que Constantino era um homem muito inteligente, muito. Já deve ter notado, deveria ter notado, a modificação na sociedade de então romana, de que a fé já tomava conta da sociedade de então. Já tinha crença meio que enraizada em todo mundo, só que não falava. Mas já estava muito forte. E eu acredito que ele tenha usado isso, como bom estrategista que é, como uma forma, inclusive, de convencimento da tropa no momento da batalha. Pinta, sei lá, o escudo. Né? É o pensamento que eu tenho, volto a repetir, isso não tem fundamentação científica nenhuma. Né? Mas é o que eu acho que tem acontecido, que é o uso, né, da crença como estímulo, né? Digamos que ele foi o Augusto Cury ali, né? Estimulando as pessoas a ir para o combate e com um pensamento maior do pensamento do cristão, que é a defesa do Deus que ele acreditava. A batalha acontece, Constantino ganha, esmigalha com seu adversário, fica um único imperador e, como eu falei, Constantino talvez seja uma das figuras mais importantes da história. E a gente não valoriza tanto a importância que Constantino teve. Constantino, obviamente, vendo o que aconteceu, ele não adota a religião católica, mas ele libera para que todos possam ser sua crença cristã. E as diversas correntes de pensamento cristão, que muitas vezes não convergiam, outras vezes convergiam, passaram a ser livres, poder a prática religiosa. Ele manda sua mãe Helena, né, e começa ali uma outra prática, que é a prática do relicário, né, para que a sua mãe fosse lá e pegasse
alguma coisa relativa a Cristo que trouxesse para que se construísse em cima desse relicário, né, das relíquias que pode ser trazido do tempo de Cristo, para que fortalecesse a crença na religião católica. Helena vai, fica um período de tempo e volta, trazendo um prego da cruz de Cristo e um pedaço de madeira da cruz de Cristo. Não vou duvidar de Helena. Tinha-se passado 350 anos, 3 séculos e meio, e ela conseguiu encontrar um prego, né, que pregou Cristo na cruz, e um pedaço de madeira da cruz de Cristo. E traz como relicário, né, por ordem de seu filho, que não confiava em ninguém, confiava na mãe, né, Helena? Manda a mãe lá para buscar a pedra. Inclusive, essas 2 pedras tem até hoje. Uma está na Alemanha e outra está na França. Né? Ficou uma em cada local, em igrejas. Depois eu acho que eu vejo e passo para vocês, talvez na quinta-feira ou na outra semana, nas quais catedrais estão essas 2 relíquias. E, obviamente, depois o que veio de relíquia, né? E a gente brinca também aqui no Brasil, né, que tudo que é a fresco lá de Minas Gerais é galejadinho porque valoriza. E a mesma coisa devia de ter acontecido na época, e acontece até hoje, a valorização, né, do relicário aí, que havia um interesse de todo mundo de ter um pouquinho da lembrança ali, daquela parte da memória ali para ter da passagem do Cristo pela Terra. Inteligentemente, de forma inteligente, Constantino faz com que a Igreja Católica, né, ele faz a Igreja Católica, né, ele que unifica. Ele via as diferenças e as divergências entre os diversos líderes religiosos, e o que ele faz? Ele unifica a Igreja. Ele monta um concílio chamado Nicéia, porque aconteceu em Nicéia, o concílio de Nicéia, e lá eles decidem. E aí que eu falo da tanta importância de Constantino para a história, né, do mundo. Porque Constantino, né, reúne todos e ele vira como é que eu vou dizer assim, ele monta a Bíblia através da escolha dos textos que farão parte da Bíblia que nós temos até hoje. Né? Então, ele não digo um censor, não seria talvez essa palavra, mas foi, e obviamente correntes de pensamento cristão foram, digamos, esse concílio mais... será que uso o termo vitorioso? Eu acho que emplacou mais do que outras crenças cristãs. Porque, como eu falei, era dividido, e os textos e o interesse de cada uma, divergente, teve que chegar a um denominador comum. E é hoje a Bíblia que nós conhecemos. Textos foram retirados, inclusive depois nós temos aqueles textos apócrifos, que depois foram descobertos em 1948, que dizem, alguns fazem parte dos textos que deveriam decompor a Bíblia, e não são. Inclusive com uma menor, digamos assim, menos valorização da mulher, né? E alguns posicionamentos de interesse, aí sim, de governança. Porque Constantino, quando fez isso, usou a fé e a crença como um instrumento de governança, fazendo com que as pessoas, através da fé, fossem governadas com mais facilidade, ou digamos assim, com menos custo. Porque naquele tempo era guerra ou era guerra. E o que acontece com Constantino? Ele começa a governar de uma outra forma, usando a fé, e novamente,
E daí sim a Igreja Católica expande os seus tentáculos. E como é que ela expande? Ela expande por um sistema organizacional que vem do exército romano. Tanto é que quando a gente vê a divisão da Igreja Católica, como nós sabemos hoje, com toda aquela hierarquia, né, que vai lá do cônego, digamos assim, o padre, o cônego, o presbítero, o padre, o bispo, o cardeal e o papa. Toda uma divisão. Quando você vai notar, você vê que existe uma semelhança muito grande. E é um negócio interessante, né? Porque é uma coisa que surge lá como organização, né? Quando o termo organon vem de organização, né? Lá do grego, que inclusive é o título do livro do Aristóteles. Então, é o organograma que nós conhecemos hoje. E começa com os militares, começa com Constantino, que era as centúrias, a organização que era utilizada no exército, a hierarquia militar utilizada no exército romano, que é transferido aquele modelo por Constantino para a Igreja Católica, e com um sistema de regramento, a Bíblia. Né? E, obviamente, a facilidade para governar, né? Através da fé e dessa participação da fé no Estado, essa mistura que acontece e que vai aumentando, como eu falei, que já existia na Grécia, que já existia em Roma, que existia com maior força na cultura judaico-cristã e que vem aumentando e, consequentemente, aumentando sua participação e suas prerrogativas e daí, como eu falei, os seus privilégios. Né? Então, ali a coisa começa a mudar. E esse concílio de Nicéia faz a criação da Bíblia e daí a sorte fica lançada. Né? O mundo começa a mudar. Nós falamos de tudo isso daqui para contar a história e nós vamos chegar. Só que um programa não dá, né? Um programa é pouco para a gente contar a história. Então nós vamos fazer para uma novela aqui. Eu vou terminar o programa hoje é terça-feira. Aqui paro. Aonde? Paro. Matam Jesus. Constantino toma conta, né? Ele compila a Bíblia através de textos antigos de determinadas religiões, de determinadas vertentes cristãs, né? E ele dentro desse pensamento cristão, ele faz por interesse. Essa é a opinião minha, já falei aqui no decurso do programa. Ele se utiliza como uma ferramenta de governança essa mistura de Estado e Igreja, e daí a Igreja começa a crescer numa proporção descomunal e com seus tentáculos no Estado. Já era a detentora da informação e do conhecimento, e ela lança a mão, se utiliza disso para aumentar os seus tentáculos e, obviamente, participar cada vez mais da vida das pessoas. Nós paramos o programa hoje, que está no nosso horário, e voltamos quinta-feira, a partir daí, para contar como é que foi no Brasil. Como é que chegou no Brasil isso, de onde é que veio, como é que foi. Né? Mas depois, nós voltamos quinta-feira com o programa. Um grande abraço a todos, e quinta-feira voltamos aqui, contando o restante da história, como uma novelinha, para o segundo e último capítulo. Um grande abraço e até quinta-feira.